Glória a Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo invade a sua casa, a sua família, o seu lar. Esse amor imensurável de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse amor que foi através da cruz que nós o alcançamos. Que essa paz que excede todo entendimento seja plena dentro do seu coração. Eu quero iniciar o culto de hoje convidando a você que está em casa, você que está no hospital, você que está no trabalho e parou agora, você que está viajando, parou seu caminhão, parou seu carro, parou em um lugarzinho para ofertar o culto para o nosso Deus. Eu quero te convidar nesse momento para a gente iniciar junto esse culto de sexta-feira, aonde vamos ouvir aqui a palavra de Deus, oferecer para o Senhor belos louvores. Não sai daí, e quero convidar você, meu irmão, para compartilhar, para que outras pessoas também possam, junto com você, ter o mesmo prazer de degustar aquilo que Deus tem para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas. Já quero informar os nossos irmãos que nós estamos aqui em cinco pessoas, e você que quer devolver a sua oferta, quer devolver o seu dízimo, pode vir que até às 19h45 nós estaremos aqui. Vai estar aqui eu, pastor Wilson, o presbítero Igor, Mondenes, a Duda, o nosso abençoado ali, levita, louvando o Senhor, e assim o nome do Senhor será grandemente glorificado. Eu quero que você levante as suas mãos agora, com ato de fé, e nós vamos iniciar esse culto orando e apresentando ao Senhor a nossa gratidão, a nossa vida no altar dele. Apresentar ao Senhor a maior oferta que alguém pode ofertar, é o culto, o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável, Senhor. Mestre bendito, Mestre santo, Pai de amor e de bondade, Senhor, eu sei que muitas portas, elas estão fechadas no dia de hoje. Estou falando de templos físicos, de construções. Várias igrejas, elas estão fechadas, mas o céu, Pai, ele nunca esteve fechado. Aleluia. A porta do céu, ela nunca esteve fechada. Um dia sim ela vai fechar, mas até então ela está aberta. E agora, Senhor, nós queremos unir junto com os nossos irmãos que estão ligados, outros que vão conectar através do celular, através dos seus computadores, de qualquer rede social, o Facebook da igreja, e vai estar, Senhor, cultuando ao nosso Deus nessa noite. Mestre, eu quero já iniciar dizendo que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e tudo que há nela, tudo é do Senhor. Senhor, nós estamos aqui passando um tempo, e temos certeza que esse tempo muito em breve terminará, e logo estaremos para sempre com o Senhor. Mas enquanto estamos aqui, Pai, somos sujeitos a tantas outras coisas, mas eu quero nesse dia interceder pela vida do meu irmão, pela vida desse jovem, pela vida desse adolescente, dessa criança, dessa mãe, desse pai, desse chefe de família ou dessa chefe de família. Quero interceder pela vida desse empresário, Senhor, desse comerciante, ó Mestre, desse trabalhador braçal, do profissional liberal, do médico, do enfermeiro, do professor, do caminhoneiro, do irmão agricultor, daquele que trabalha, Senhor, como gari nessa cidade, em outras cidades, da costureira, do orfanato. Senhor, apresentar a Ti as famílias, ó Mestre, em nome de Jesus. Eu quero nesse dia levantar as minhas mãos, e eu sei que muitas mãos estão levantadas, Senhor, e as nossas orações, elas podem chegar ao céu de glória. Então, Senhor, venha nos responder nesse dia, manifestando a Tua glória. Que essa pessoa que está em casa, Senhor, moribunda, preocupada, o Senhor entra agora com Teu abraço de Pai, carrega-o no colo, meu Senhor,
não precisa provar que o Senhor é Deus. O Senhor sempre será Deus. O Senhor sempre será o eterno. O Senhor será sempre o abençoador. O Senhor será sempre o socorro bem presente. O Senhor será sempre o médico dos médicos. O Senhor será sempre o doutor por excelência. Mas agora, Senhor, nós queremos apresentar a Ti a cidade de Registro. Nós queremos apresentar a Ti o Vale do Ribeira, apresentar ao Senhor o estado de São Paulo, o Brasil. Ó Mestre, muitas pessoas nesse exato momento estão perguntando o porquê de tantas coisas, mas há uma resposta. A Bíblia diz: se o Teu povo se chama pelo Seu nome, se humilhar, buscar a Tua face, o Senhor ouve do céu e sara essa terra. Então, Senhor, por favor, estenda as Tuas mãos agora, dando plena graça, dando saúde, dando alegria, dando gozo para Te servir. Ó Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, assim nós pedimos, Pai, crendo, pois o Senhor é fiel e justo. Agora abençoa o Teu filho, o irmão Hernandes, que vai louvar o Teu nome. Sê com ele, Senhor, dando a unção do céu, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Fique ligadinho com a gente, porque Deus tem algo grande para a sua vida. E não esqueça que daqui a pouco tem uma palavra do céu para o seu coração. Deus te abençoe. E já digo, um beijo grande no seu coração. Saúde aos irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor, amém. Nós vamos adorar o nome do Senhor Jesus. Nós somos adoradores por vocação. Nós somos vocacionados a adorar. E quando muitas vezes não adoramos a Deus, quando nos desviamos, adoramos a outras coisas. Mas eu creio que aí do outro lado tem homens, mulheres, crianças, adolescentes, adoradores, verdadeiros adoradores, e se quebrantam à presença do Senhor. Vamos juntos nesse momento louvar e adorar o nome do Senhor Jesus. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, Teu nome infalível és, os reinos vêm e vão, Teu trono acima está, Teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na
tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, imutável és. Como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão impetuoso, grande e poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso é, grandioso é. Também quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Teste som. Também quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Você que está em sua casa, em seu trabalho, aonde estiver, que a graça, a paz e a unção, a bênção do Senhor repouse sobre ti. Vamos cantar ainda 2 louvores de nossa harpa cristã, a começar com o louvor 442. Breve verei o bom Jesus. Cantaremos na altura de Sol maior. Se você tiver um violão aí na sua casa e quiser adorar conosco, vamos juntos, em nome de Jesus, fazer um culto doméstico, enaltecer aquele que pagou o preço por mim e por você. Breve verei o bom Jesus, 442. Breve no céu, Jesus há de aparecer em gloriosa luz. Todos o hão de ver naquele dia, então eu hei de receber
repouso e prazer. Disso meu bom Jesus tem me falado já, e da celeste luz de Jeová. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz no lindo céu. Eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Na vinda do Senhor desfrutarei prazer, quando meu Salvador em glória aparecer. Eis que Ele breve vem, os santos levará para a mansão de além, donde virá. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz no lindo céu. Eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Aleluias. Ainda cantemos ao Senhor, Jesus voltará. 401 de nossa harpa cristã. Louvado seja Deus. Na mesma altura vamos louvar ao Senhor, engrandecendo o nome dEle. Tudo nos mostra que Cristo já volta, breve Jesus voltará. Já deste mundo o mar se revolta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Cristão, acorda, sua vinda é certa, breve Jesus voltará. Pra recebê-lo estás bem alerta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Crente proclama para os pecadores, breve Jesus voltará. Não haverá mais tristezas nem dores, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Consola o coração que lhe clama, breve Jesus voltará. Para suas bodas o bom Rei nos chama, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Louvado seja o Senhor. Gostaria de convidar a você que está em casa a abrir uma Bíblia, se possível, no Evangelho descrito por Mateus, capítulo de número 25. Louvado seja o Senhor. Se você não tiver uma Bíblia, busque um aplicativo no celular. Aleluias. E não deixe de meditar na palavra de Deus. Vamos juntos ler o que a Santa Escritura tem a nos dizer.
Mateus, Evangelho prescrito por Mateus, capítulo de número 25, está escrito assim: Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas, ou imprudentes. As imprudentes, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas ou imprudentes disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vamos fazer uma oração. Pai, estamos diante das Sagradas Escrituras, relatadas, ó Deus, por Ti, por inspiração do Espírito Santo. Nós temos elas, Senhor Deus, como caminho, a bússola, que nos conta dos Teus feitos, Senhor. E agora vamos meditar, meu Deus, nesta noite, neste culto de ensino. E eu rogo a Ti que a Tua palavra, que é a espada que penetra, venha entrar em nossa alma e fazer a limpeza necessária, a preparação, meu Pai, porque não sabemos o dia e nem a hora que há de vir o nosso Salvador, meu Pai. Porém, Deus, estamos postos aqui, Senhor, com nossas lâmpadas e sendo cheios do azeite da Tua presença, da Tua unção, do Teu Espírito, ó Deus, para que quando o Senhor nos chamar, possamos adentrar esta porta, meu Pai, e estar contigo no gozo eterno, nas bodas que o Senhor preparou para nós. Assim que esta bênção esteja sobre todos os ouvintes dessa mensagem, em nome de Jesus Cristo, oramos assim. Amém. Louvado seja Deus. Quero agradecer em público a Deus pela salvação da minha alma, pelo perdão dos meus pecados, pela família que Deus me concedeu, e também ao meu amigo, pastor Wilson, que pelo Espírito Santo me dá esta honra de estar junto com você aqui, meditando nas Sagradas Escrituras, nesse culto de ensino. Eu não quero aqui trazer uma nova reflexão, uma nova doutrina, até porque somos ensinados que não devemos alterar em nada o que as Escrituras revelam, mas sim buscar nelas a revelação e o ensinamento que muda a nossa vida. E nessa tarde, meditando na Palavra de Deus, nós vamos nessa noite pensar um pouquinho no que Jesus tinha para dizer nesta mensagem, louvado seja Deus. E ao refletir sobre esse texto, neste momento, o sermão que Jesus estava explanando a todos os ouvintes, ele traz o sermão de exortação, de vigilância, de atenção, uma exortação, uma meditação do que aconteceria no fim, qual era a esperança,
qual era a certeza e aquilo que havia de acontecer com os que esperam no Senhor. E meditando nessa palavra, observamos que algumas relações aconteciam e Jesus sempre usava parábolas para falar com o povo, como ele mesmo dizia, porque as palavras, elas avivavam o contexto. As parábolas serviam como contextos que traziam com o cotidiano diário das pessoas aquilo que revolucionava e convertia as almas, de forma a que todos entendessem, independente da sua idade ou geração. E pensando assim, meditando nas Escrituras, Jesus nos conta essa parábola de 10 mulheres, 10 moças, conforme algumas traduções. Porém, a Escritura ela é bem clara dizendo: então o reino dos céus será semelhante. Mas quando aparece o então na Bíblia, e não só na Bíblia, mas em toda a história, nos dá a entender que alguma coisa aconteceu antes, ou alguma coisa poderia estar referenciando outra. Por exemplo, então, depois que aconteceu algo, aconteceu isso. Ou seja, dá uma pausa de entendimento, de continuidade. E observando as Escrituras, uma parábola antes desta das 10 virgens, o Senhor nos conta uma outra parábola de 2 servos. No capítulo 24, verso 45, eu quero ler só o primeiro texto para que nós possamos nos alimentar nessa noite. Está escrito assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Jesus faz uma pergunta: quem é este servo? Quem é esta pessoa que ele, como dono de uma propriedade, de uma casa, de uma família, como Senhor, ao precisar sair, ele constitui este servo em seu lugar para dar sustento a seu tempo? Ou seja, enquanto ele estiver fora, quem é este servo? E ele responde, verso 46, bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele servo for mau, ele vai dizer assim, verso 48, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e comer e beber com os bêbados. Virá o senhor daquele servo num dia em que não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. E eu comecei a meditar o que Jesus queria dizer, o que eu posso extrair de ensinamento desta palavra. E meditando nas Escrituras e também no contexto histórico da humanidade, eu pude observar que Jesus, sendo um judeu, no casamento judaico, normalmente, por ser uma ação, por ser um ato sagrado de união entre um homem e uma mulher, ou seja, a formação de uma nova família, uma aliança matrimonial, geralmente esse trabalho, este evento é um evento muito íntimo. E entrando no evento, geralmente não há padrinhos e madrinhas nos costumes antigos, até porque estes testemunhas do evento são os próprios pais. E ali acontece a cerimônia.
E é interessante que, mesmo no casamento judaico, lá na antiguidade, segundo a tradição, o noivo desposava a esposa, e antes até mesmo de haver um acordo contratual, desde que o homem desposava a mulher, coabitava com ela, mesmo sem haver um contrato, ali já se considerava uma união. Assim foi, por exemplo, com Isaque. Após Sara morrer, sua mãe, Abraão manda o seu servo buscar uma esposa para seu filho, e diz a palavra de Deus que após ela aceitar, haver um acordo entre a família, ele trouxe ela para a tenda de sua mãe, e ali coabitou com ela, e assim se formou marido e mulher. Mas na evolução da sociedade, por conta de até contrato de bens, partilha de bens, as coisas foram evoluindo. Mas o que Jesus quis dizer? E meditando um pouquinho, até porque nessa época em que Jesus viveu, Israel estava sob domínio romano. E a história nos conta que nestes tempos, até antes de Cristo, os costumes da Roma antiga, haviam tipos de casamentos que eram celebrados naquela época. E dois casamentos principais, para não me alongar muito, era o casamento que era se chamado de união coemptio e a união também chamada usus, louvado seja Deus, e confarretio, principalmente esses dois primeiro, confarretio e o coemptio. Traduzindo, confarretio era um casamento que era por união de comunhão, e o coemptio era por aquisição. Interessante que na história da Roma antiga, esse casamento por comunhão só era realizado por pessoas de alto clero, pessoas como, por exemplo, do clero sacerdotal ou de linhagem real. E o casamento só era ocorrido porque havia preocupação de compartilhamento de bens. Havia uma preocupação até para que aquele que tinha grandes herdades não perdesse ao longo do tempo, ou no mínimo agregasse maior poder. Então, o elo do casamento só era ligado por pessoas semelhantes, tanto social como também de poder aquisitivo. E nesse tipo de casamento, quando ocorria, havia-se a necessidade de 10 testemunhas. E estas testemunhas deveriam também ser da mesma linhagem. E ali se selava o contrato, o acordo, e após isso os noivos entravam para a cerimônia e fechava-se a porta para início das bodas. Porém, um pouco mais antigo ainda, o casamento chamado por aquisição era um pouquinho diferente. Era de uma forma que o homem desposava a mulher, adquirindo-a para si, pagando um preço. E a partir dali, ele tinha posse de sua esposa, ou seja, era responsável por ela. E diz a história que este homem, quando decidia casar, ele chamava 5 testemunhas e pagava o preço. Poderia ser ouro, prata ou ferro, isso era antes de Cristo até, uma tradição romana. E ali se pesava o peso e se acordava o casamento. E a partir dali, ele era esposo. E começava a cerimônia, eram feitos os preparativos, fechava-se a porta e ali consumava o casamento com as 5 testemunhas. Porém, a palavra de Deus diz, logo após, no capítulo 25, verso 14, diz assim: porque isto também é como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Estou falando aqui da parábola seguinte dos 10 talentos. Antes das 10 virgens, Jesus falou dos 2 servos. Falou da parábola das 10 virgens e continuou com os 10 talentos. Havia e há nesse texto algumas concordâncias. Aleluias. Nesse texto,
estas jovens, elas não eram as noivas, elas eram no mínimo as testemunhas, as madrinhas. E chegando no dia do evento deste casamento, e inclusive no costume da época, judaico também, não era a noiva que esperava o noivo, mas o noivo é que esperava a noiva, a preparação da noiva para o dia solene. E estas jovens podem ser interpretadas como aquelas que indumentariava, que adornava, que embelezava, que tratava de todo o procedimento do casamento. E elas estavam ali todas preparando. E a palavra de Deus diz que elas tinham lâmpadas com azeite. E fazendo aqui um comparativo da história, não é bíblica, mas a gente pode agregar um ensinamento aqui. No costume, inclusive romano antigo, antes de se coabitar, as jovens, poderia ser meninos ou meninas, levavam lâmpadas e uma botija de óleo, porque eles tinham muito medo de que o casamento fosse amaldiçoado. Naquela época, não era aberto ao público o casamento. Então, o casamento tinha que honrar o pacto contratual. E esta moça, que pode ser como madrinha, ao chegar, entregava para a noiva os preparativos, e a noiva marcava o umbral da porta de sua casa com óleo e colocava do lado os bens que ganhou de presente, trazendo a simbologia de fertilidade pelo óleo, prosperidade pelos presentes e proteção. Na sua mente aí o Espírito Santo já deve estar falando comigo e com você. Aleluias. E estas 10 virgens, diz a palavra de Deus, que caminharam com suas lâmpadas, porém 5 eram prudentes e 5 não prudentes. Nós conhecemos a história que elas não guardaram para si o preparativo. Eu quero meditar com os irmãos que estão aqui me assistindo, me ouvindo, de uma coisa. Nesses 3 eventos que Jesus fez questão de elencar numa sequência, existem 2 condições. Como você está lidando os preparativos? Como está a sua preocupação com o que há de vir? Como você está em condição para o que há de vir? Aleluias. Estas mulheres, diz a palavra de Deus, que todas saíram ao encontro do esposo e todas dormiram, diz a palavra de Deus, porque o esposo tardou a chegar. Mas eu quero dizer para você que está me ouvindo que o problema não está em dormir, porque diz a palavra de Deus que o sono é abençoado pelo Senhor. Em Salmos está dizendo que enquanto nós dormimos, o sono do justo, Ele nos guarda, Ele nos abençoa. Em paz deitarei e dormirei. Aleluias. E olha só a diferença do sono do justo. Em Provérbios, também capítulo 3 e verso 24, está escrito assim: quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Traduzindo, quando você dormir, não tenha medo enquanto dorme. Sim, tu dormirás e o teu sono será suave. Então o problema não estava em como dormir, e sim como estava dormindo. A palavra de Deus nos conta que de repente ouviu-se uma voz dizendo: aí vem o esposo, vai começar o evento. E elas rapidamente se levantam e diz a palavra de Deus que elas foram preparar as lâmpadas, ou seja, preparar o casamento. E para surpresa, 5 apenas estavam preocupadas com o casamento, mas 5 estavam despreocupadas. Imagine que você vai se casar e você coloca 10 pessoas para cuidar do seu casamento.
Você vai cuidar dos seus preparativos íntimos e 10 pessoas estão ali preocupadas com todo o envolvimento do casamento. Porém, 5 pessoas estão realmente empenhadas em você ser feliz, mas 5 não estão preocupadas, simplesmente se sentiram honradas de participar. Mas chegou o dia, o grande dia, e para surpresa do esposo, das 10, só 5 estavam preparadas. Porém, a parábola Jesus conta que elas caminharam até próximo do evento, dormiram, acordaram assustadas, e as imprudentes disseram: dá-nos dos seus preparativos, vamos juntos aqui fazer. As prudentes disseram assim: não, se porventura, ao nós chegarmos à porta, as nossas lâmpadas todas se apaguem, e nós precisamos ser identificadas, nós precisamos mostrar quem nós somos, porque junto conosco está a esposa, e a esposa não pode chegar despreparada. O evento tem que acontecer. Vai e compra. Vai e compra. E elas saíram. E diz a parábola que elas chegaram até a porta se abriu, e a parábola diz que eles entraram para o gozo do esposo, para as bodas do esposo. E logo depois chegou as imprudentes com as lâmpadas, quem sabe acesas até, não sei se encontraram, a palavra de Deus não diz detalhes disso, mas bateram a porta e não chamaram pelo esposo. Olha só como Jesus descreveu. Elas não gritaram: esposo, abre-nos a porta. Elas gritaram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele de dentro respondeu: não conheço vocês. Vocês não estavam levando a sério. Mas o casamento aconteceu. O casamento não deixou de acontecer por causa das 5. A noiva, ela foi preparada, independente de 5 estar não esperando. O casamento solene aconteceu. A palavra de Deus diz em 1 Pedro que nós não fomos comprados com ouro e com prata, mas somos comprados com sangue. Veja, aleluias, que no casamento romano antigo, quando se havia compartilhamento de bens, haviam que ser 10 testemunhas. As 10 saíram, mas na verdade só 5 entraram. E eu não quero dizer que é isto que a parábola está dizendo, mas quero aprender com esse pensamento. Se 5 só entraram, poderia ter acontecido um casamento por aquisição e não por comunhão. Isso quer dizer que o noivo pagou para a noiva ser feliz. Ele deu de si o seu maior bem para que o casamento acontecesse de qualquer forma. Deus, Ele tem preparado desde a fundação do mundo este evento maravilhoso que espera por você. Ele deu um preço, aleluia, ainda que a humanidade não entendesse, estão imprudentes nesse tempo, mas há um tempo decorrendo. Veja que eles percorreram um tempo, dormiram, e ao acordar, eles não estavam perto da porta, mas havia ainda um pequeno espaço. Quem sabe a minha e a sua vida, nós já percorremos 90%, mas estamos, a Bíblia diz que dormindo, precisamos despertar. Jesus estava com os discípulos, aleluia, véspera de um evento que era o preço a ser pago pela noiva, e ele disse assim: vamos nos preparar, orais comigo 1 hora no Monte das Oliveiras. E ao ele separar-se para a oração, ele voltou e encontrou os seus discípulos dormindo. Aleluias. Mas a dormência dos discípulos não impediu do mestre pagar o preço por você. Mas ao acordar, veja que Jesus ressuscitou
e esperou ainda um tempo para que os discípulos entendessem. E esse tempo é agora. E é chegado o tempo dos verdadeiros adoradores. Então não importa o caminho, não importa se você ainda está dormindo, importa em pensar como você está, mesmo que enquanto dormindo. Se você acordar e estiver preparado, aleluia, a porta vai se abrir e você entrará. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia do evento e nem a hora do evento. E para concluir, observe que Jesus faz uma pergunta, porque ele disse: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Mas por que então? Porque ele faz uma primeira pergunta no verso 45 do capítulo 24. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Imagine que o dono de uma propriedade precisa fazer uma viagem, e ele coloca um de sua confiança para cuidar de sua casa, de sua esposa, de seus filhos, e a palavra de Deus diz que para dar sustento ao tempo que ele estiver fora. E Jesus diz assim: mais do que feliz é este servo, que quando eu voltar, encontrá-lo servindo assim, cuidando da minha esposa, cuidando das minhas coisas, gerando fruto, ou seja, o sustento. Mas ele diz assim: porém, se esse servo não se preparar e levar de qualquer forma, dizendo: não, ele vai tardar, ele não vai voltar tão cedo, ele alerta dizendo assim: separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas, ou seja, aqueles que fingem que estão preparados. Não é tempo de brincar, igreja do Senhor. A noiva, ela vai se casar, porque a Bíblia diz que a igreja é imaculada, ela é santa, ela é agradável ao seu noivo. Aleluias! Porém nós precisamos estar atentos. E na parábola seguinte ele conclui, como se fosse um banqueiro, dizendo assim: olha, eu vou lhe confiar os meus bens. Olha o casamento, compartilhamento de bens. Para um eu vou dar 5, para outro 2 e para outro 1. E a parábola nos conta que 5 preocupados com o valor agregado granjearam mais 5. E o segundo, também preocupado, mesmo talvez não tendo tanta honra como o primeiro, mas para Deus todos são iguais, pois os primeiros serão os derradeiros. Aleluias! Granjeou também de igual forma. Mas o que recebeu um, diz a palavra de Deus, que enterrou de medo, não levou em conta. E a palavra de Deus diz que a este, até o que lhe tem, lhe será tirado. Mas o que levou a sério os preparativos, além de entrar comigo no gozo eterno, eu colocarei porção dobrada sobre ele. Aleluias! Então nesta noite, vigiai, pois não sabeis. Mas uma coisa eu digo: a noiva, ela está preparada. E nós estamos cuidando desta noiva, ou estamos achando que ele não virá? Porque se a porta abrir e você entrar, gozará eternamente dos bens do Senhor, as bodas do Cordeiro. Mas se a porta fechar, não adiantará mais bater. Assim diz o Senhor na sua palavra. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Bendito, exaltado é o nome daquele que vive e reina para sempre. Que palavra gostosa, que veio como alerta de Deus para os nossos corações. Que Deus continue abençoando a sua vida, a vida do presbítero Igor, e a você que acabou de ouvir essa palavra. Fique firme, porque Ele vem.
E é o que nós acabamos de ouvir. Vai chegar a hora da noiva encontrar com seu amado chamado Jesus Cristo. Amém, queridos? Agora chegou o momento de nós usarmos a nossa fé, devolvermos para o Senhor dízimos e as ofertas. Talvez você pergunte: pastor, como posso? Eu quero te pedir para fazer como outros irmãos estão fazendo, estão trazendo aqui seus dízimos e oferta. Se você não trouxe hoje, vem domingo, ainda dá tempo, ainda hoje estaremos aqui até às 19h45, mas se você não trouxe hoje, domingo estaremos aqui às 18 horas, fazendo esse culto e apresentando ao Senhor o culto de louvor e de adoração, o nome daquele que vive e reina. Nós vamos orar e durante esse período o nosso levita Hernandes estará louvando o Senhor. Mestre, graças nós te damos por essa palavra que o Senhor deu para o teu filho e nos trouxe como alerta para estarmos preparados para esse grande dia, o dia do arrebatamento. Mas agora, Pai, chegou o momento que nós vamos devolver os dízimos e ofertas. Eu sei que nós estamos impossibilitados de estar na tua casa, mas isso não nos limita, Senhor, de ser grato a ti com aquilo que o Senhor tem nos dado e devolvermos para o Senhor o que é teu. Portanto, Pai, quero pedir a bênção da multiplicação, da prosperidade sobre a vida de todos os nossos irmãos que têm feito isso fielmente para a manutenção da tua casa, para honrar com os compromissos, Senhor, da tua obra. Assim nós pedimos, abençoamos a todos em nome de Jesus. No Hernandes, louvando o Senhor. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinhas valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante,
impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, o que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, coisa boa. Eu sei que você está em casa, mas a sensação que nós estamos tendo aqui é que a igreja está cheia. Oh, aleluia! Há uma presença gloriosa aqui. Estava comentando aqui com o presbítero Igor, o Denis, a Duda, o Hernandes, o Rafa, o irmão Pedro que está ali na porta. E a gente percebe, é nítido a presença do Senhor aqui. Até porque vocês imaginam com a intenção que nós viemos para cá, apresentar o verdadeiro culto a Deus. Eu sei que todos vocês estão nos assistindo, gostaria de estar aqui, mas eu quero que você descanse o seu coração, tenha paz, tenha calma. A você que está em casa, porque com certeza Deus tem o de melhor para você, para mim, para todos nós. Então, queridos, nós não vamos parar, nós não paramos durante toda a pandemia do ano passado. Essa equipe, da qual eu quero agradecer muito, se fez presente aqui todos os cultos, escola bíblica dominical. Nós revezamos e Deus achou por bem preparar essa equipe, renovando ela, estar aqui tentando apresentar para o nosso Deus o de melhor.
e também tentando levar para você uma imagem, um som, que isso não é mérito meu, é para a glória, a honra, a louvor e a exaltação do nome do Senhor. Mas muito agradecido a Deus por essa equipe que eu acabei de citar aqui, pelo carinho, pela paciência que eles têm com a gente. Vocês não imaginam, porteiro chega aqui 5h30, abre, as irmãs que têm mantido limpa essa igreja, higienizada, os cuidados, tá certo? Tudo preparadinho, medidor de temperatura, álcool gel, máscara. Então Deus se agrada desse negócio. Portanto, fica aqui nosso agradecimento a essa equipe. Amém, meus irmãos? Eu quero também agradecer muito a Deus pelos irmãos que têm mandado mensagem, pelos irmãos que estão ligadinhos aí. Quero mandar um beijo grande para o meu amigo, irmão pastor Horaci, lá de Curitiba. Deus abençoe o senhor, sua família. É o meu amigo e companheiro também de muitos tempos, irmão Admiro Bueno, e toda a sua família também lá de Curitiba. Outro pessoal aqui de fora está ligadinho com a gente. Deus abençoe a todos vocês. Vocês não sabem o quanto isso faz bem para a gente, saber que vocês estão ligados realmente com o Senhor. Aos nossos irmãos aqui de Registro, Deus abençoe a todos vocês, de vários setores, os irmãos de Cajati, irmãos de Jacupiranga, irmão de São Vicente, enfim, vários irmãos ligados com a gente nessa noite. Você que não é crente, que está ouvindo porque alguém compartilhou com você, que Deus te abençoe muito e que você possa tomar uma direção e ser também um dos preparados para subir no arrebatamento. Aceite Jesus enquanto é tempo. Você está afastado, volte para Jesus enquanto é tempo. Ainda dá tempo, a porta da arca não fechou. Amém, meus queridos? Nós vamos orar por você, irmã Denise, esposa do irmão Denis, que está aqui com a gente. Creia que quando nós orar aqui, você vai sentir algo de Deus aí na sua casa. As suas forças serão renovadas. Pode ter certeza disso, porque Deus é fiel e justo. Vamos orar aqui por todos os pedidos. Não vamos citar nome por conta do nosso horário, mas nós queremos orar por todos que está ligadinho com a gente nessa noite. Um beijo grande, irmão Dioniso, a sua esposa. Beijo grande, irmão Ambrósio, irmão Alfredo, irmão Nils, irmão Jonas e toda a sua família, irmão Claudineia e toda a família, enfim, toda essa equipe. Irmão Rogério, Deus abençoe, irmão Rogério. Estamos orando por você, pelo Sullivan, toda essa família, irmão Hélio, tá? Toda a família do irmão Igor, enfim, irmão Irineu Roberto. Logo estaremos com você aqui, querido. Deus abençoe o senhor, irmão Rosângelo, Bruninho, tá? Um beijo grande para minha esposa, a pastora Marinês, meu filho Wellington, também o meu filho William ali em Caraguatatuba. Deus abençoe o nosso pastor presidente, nossa pastora, enfim, a irmã Raimunda. Deus abençoe a senhora missionária Raimunda, toda a equipe que está ligada. Se a gente for citar o nome de todo mundo aqui, não dá tempo, mas Deus abençoe grandemente todos vocês. Eu quero convidar vocês para continuar com a gente. Domingo haverá a escola bíblica dominical aqui online, no mesmo horário, e o nosso culto começará às 18 horas, tá certo? Às 18 horas começa o nosso culto, que vai ofertar para o Senhor o verdadeiro culto de louvor e adoração, o culto da família, tá bom? Eu quero convidar a equipe para nós colocarmos em pé, com o solo da irmã Duda ali, solando o teclado. Obrigado, Duda, Deus abençoe. Nós vamos estar encerrando esse período. Então, se você puder, coloque em pé onde você está agora, ou se você quiser dobrar o seu joelho, dobra. Acredita no que Deus tem falado nessa noite, e na oração forte que vamos fazer, com o poder de cura, aleluia, de transformação. O poder que Deus tem é para te tirar dessa situação. Oramos. Mestre, amigo, amado, médico dos médicos, Senhor dos senhores, aquele que entra nas veias, entra na corrente sanguínea, entra nos ossos, entra nas juntas, vai na pele. Senhor, aquele que entra no pulmão, no útero, na bexiga, na vesícula, nos rins, aquele que entra na coordenação motora,
teu filho e a tua filha esperou até esse momento, Senhor. E a Bíblia diz que o que ligar na terra será ligado no céu. E nós apresentamos agora os nossos irmãos que estão enfermos. E o Senhor, Pai, aleluia, fez uma promessa: aquele que crer verá a glória de Deus. A irmã Denise está acreditando, Senhor, na cura nessa noite. E nós ministramos através da oração, que ela sente agora a unção que está sendo extraída daqui, Senhor. Entra no corpo físico da tua filha agora, dá saúde plena a ela. Outros que estão enfermos por outros tipos de enfermidades, outros meu Pai que estão internados, hospitalizados, nós queremos ministrar agora a cura, a restauração física, a restauração emocional, psicológica, Senhor, a restauração espiritual. Essa vida que está em casa chorando e dizendo: Senhor, eu queria uma oportunidade de voltar para o Senhor, de regressar aos caminhos do Senhor. E o Senhor está dando a oportunidade desse culto online. Perdoa os pecados, escreve o nome deles no livro da vida, tenha como salvo, meu Senhor. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Os teus filhos estão confessando abertamente, dizendo que quer voltar arrependido. Eu oro, Senhor, agora crendo. Eu apresento a Ti, Senhor, todos os pastores, as pastoras, missionárias, obreiros da Tua casa. Mestre, o nosso pastor presidente, a nossa pastora. Apresento a minha vida, da minha esposa, dos meus filhos, essa casa, Senhor, a igreja de registro, a cidade de registro. Pai, agora vamos encerrar. Dá-nos um bom retorno para a nossa casa. Se o Senhor permitir, estaremos aqui, Senhor, no domingo de manhã e no domingo à noite. Fica conosco, Pai. É o que pedimos crendo, para a glória e honra do nome de Jesus. Amém. Com a mão levantada, o amor de Deus nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, ser com o povo de Deus, não só hoje, mas até a vinda de Cristo Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. Um beijo grande no seu coração. E até domingo, às 18 horas, se Deus quiser. Tenha todos uma excelente noite e um abraço apertado. Fique com Deus.